gostaria de anunciar a próxima apresentação, que é um comparativo entre as rotas de recolhimento de palha. Para fazer essa apresentação, eu gostaria de chamar aqui o Fábio Cuno. Ele vai falar para a gente a esse respeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Imagino que muitos de vocês aqui, ou pelo menos alguns, vieram com o intuito de entender com a resposta de qual que é a melhor rota de recolhimento de palha. Então, eu já vou adiantar aqui para vocês que, para manter as expectativas aí, que eu não vou fazer nenhum juízo de valor nessa apresentação, mas assim, o que a gente viu nesses 3 anos de projeto é que não existe uma rota melhor ou pior. Existe aquela que mais se adequa às condições da sua usina, especificamente. E assim, o que a gente entende é que não pode ser negligenciado a questão do gerenciamento. Então, o nosso ponto de vista é que a decisão por uma rota ou outra, ele vai basear nas condições específicas. Por exemplo, se você tem uma usina onde a janela operacional depois da colheita e até a entrada dos tratos culturais forem muito estreita, isso vai desfavorecer a rota de fardo. Mas, por outro lado, se você já está com uma capacidade de moagem ali no limite, ou se o seu produto principal for um açúcar de alta qualidade, nesse caso a rota parcial vai ser desfavorecida. Mas a ideia da minha apresentação aqui é falar sobre os indicadores técnicos que a gente levantou nesses 3 anos e que podem auxiliar a tomada de decisão entre essas rotas. Aqui eu coloquei somente a fardo e a parcial, porque a forrageira a gente entende que ela já está sendo descontinuada entre as usinas. Aí a gente não vê mais nenhum caso de usina que está usando a rota forrageira. Então, o que a gente sabia já da rota parcial? Primeiro, como o Douglas já comentou, ele reduz a densidade de carga e, consequentemente disso, você aumenta o custo de transporte, né? E o que a gente não sabia? Aqui eu coloquei a redução de perdas, mas é a magnitude dessa redução de perdas. A gente vê que quando você diminui a velocidade do extrator primário, que vai influenciar a quantidade de impureza vegetal, isso favorece a diminuição de perdas na colheita de colmos. Então, aqui o segundo ponto reduz o custo por tonelada colhida, né, consequentemente. Para a rota de fardo, a gente sabe que ele aumenta o tráfego na lavoura. Então, basicamente, a gente tem mais uma colheita na mesma área de cana. E o segundo ponto aqui há ganhos energéticos de uso da palha pela redução da umidade. Aqui eu coloquei um ponto de interrogação, porque a gente não tem tanta certeza com relação a isso ainda. E mesmo que tenha essa vantagem, tem outros gargalos dentro da fase industrial que pode limitar essa questão. E aqui, o que a gente não sabia ainda é saber se pelo aumento do tráfego da lavoura, se isso está aumentando a compactação e provocando dano na soqueira, que de fato está reduzindo a produtividade do canavial. O segundo ponto é saber se a manutenção dessa palha no campo, ela está, de fato, removendo elementos químicos que são prejudiciais a caldeiras. E um terceiro ponto que a gente observou é a grande heterogeneidade remanescente da palha remanescente no campo, após a operação de enfardamento. Então, vamos aqui para a rota dos fardos. Falar um pouco sobre pisoteio, a remoção de elementos químicos e as impurezas minerais. Isso daqui foi um teste que a gente montou numa usina. Esse teste a gente fez numa área de início de safra. O solo de textura média argilosa. E aqui ele estava no terceiro corte. É claro que o ideal seria a gente pegar uma área de primeiro corte, mas o que foi passado aqui é que nessa usina, como ela fazia cultivo todos os anos, a gente imagina que isso não possa não ter interferido tanto na questão da compactação. Então, isso aqui foi o delineamento. A gente montou 5 tratamentos. O primeiro é sem nenhum pisoteio e removendo 50% da palha, a gente tirou na mão. O segundo seria
a operação sendo feita de forma correta, né, com todos os equipamentos passando só na entrelinha da cana. Aí o terceiro, o quarto e o quinto isso remontado. A terceira é passando a aleiradora na linha de cana, a enfardadora e a carreta na entrelinha. E aqui no ponto mais extremo, todos os equipamentos passando na linha de cana. Então o que a gente teve de resultado aqui? Isso daqui é uma média da camada de 0 a 40. As barras em preto é a amostra dela antes de realizar o tráfego e a cinza aqui é depois. Então a gente vê que nos tratamentos ele teve uma certa tendência, mas estatisticamente não teve nenhuma diferença, exceto pela último tratamento, onde todos os equipamentos passou em cima da linha de cana. Aqui, destacar que esse teste foi feito em cima da linha de plantio, porque a gente considerou que na entrelinha ela já vai estar com uma certa compactação, então isso não ia realmente traduzir nessa questão. E aqui, a produtividade dele depois de um ano. Mais uma vez, a gente vê uma certa tendência de queda, mas estatisticamente a gente avaliou que ele não tem diferença. E eu só queria trazer uma atenção aqui nesses dois pontos. Que no nosso tratamento, que era sem tráfego nenhum, e quando ele foi feito a operação corretamente, só na entrelinha, a produtividade aqui ela se manteve similar. Então a gente sabe que pode acontecer um dia do operador ele estar distraído e acabar desviando, mas isso só vai se traduzir de fato em queda de produtividade se os três fizerem esse mesmo erro, né? Com relação à redução de elementos químicos, a gente fez um monitoramento de uma palha que foi colhida durante 0, 3, 6 dias, 12 e 15 após a colheita. Então isso aqui foi a umidade dele. Aqui eu quero destacar que foi um período que estava muito seco e então não teve chuva. Com relação ao cloro, diferença nenhuma em nenhum dos tratamentos. Então, até interessante observar aqui que os resultados que o Danilo e o Caio apresentaram, todos estavam com mais ou menos essa mesma proporção, né, de 0,3% em relação à amostra. Em relação ao enxofre também, não houve nenhuma variação. E potássio também. Então, tudo aquilo que tinha de discussão, até lembro que o Marcelo Pirossi fez essa pergunta no nosso último workshop, eu imagino que esteja respondida. Aqui, com relação à eficiência de recolhimento. A gente fez testes em 2 usinas, e aqui eu queria destacar essa questão da eficiência de recolhimento. Aqui é claro que isso daqui é com relação à palha que estava disponível no campo, tá? Depois da colheita. É claro que tem uma questão de gestão, decisão gerencial, de se manter 50% da palha no campo, mas o que a gente observou nesses anos de estudo é que tem uma certa limitação operacional, que eles mesmo querendo trazer mais palha, ele ficou limitado ali para 50%, 60%. Então, mesmo que você queira levar 60% dessa palha que ficou disponível no campo, tem algumas outras limitações aqui que o pessoal costuma não considerar. E o segundo ponto é essa questão da heterogeneidade da palha residual. A gente observou que 76% da palha que ficou depois do enfardamento, ela ficou concentrada aqui em 50% da área. Ou seja, todo aquele benefício que a gente comenta que a palha residual pode trazer para a questão agrícola, na verdade ela está trazendo benefício só para 50% da área, né? Então, não sei, talvez deveria ser repensada essa questão, fazer um desaleiramento, alguma coisa do tipo, depois que foi feita essa passagem. Com relação às impurezas minerais, isso daqui é só um exemplo específico de uma usina. Eu queria que vocês prestassem atenção nessas relações aqui. Então, antes da colheita, aquela palha que está em pé no campo, ela apresentou um teor de impureza de 3%, e durante a colheita, como o Douglas já tinha comentado,
foi o principal responsável pela essa elevação da quantidade de impurezas minerais. Aqui a gente fez uma análise antes e após o enleiramento. Teve um aumento significativo também. Mas assim, a nossa experiência é que isso é muito variável. A gente encontrou desde valores de 8% aqui na leira até 35%. Então, a conclusão que a gente chega é que esse teor aqui ele é muito mais influenciado por outras condições, como umidade, a declividade do solo, a questão de tipo de solo, do que questão operacional. É claro que depende também da habilidade do operador para estar fazendo o recolhimento, né? Eu não coloquei aqui, mas com relação ao fardo, a gente chegou a encontrar valores de desde 3% de impureza mineral até 25%. Então é uma coisa também que varia muito, só que ele sempre foi um pouco inferior à leira. Ou seja, a gente imagina que essas impurezas minerais, ou elas estão concentradas ali na base da leira, ou a condição que você faz de recolher aquela palha e está levantando toda aquela poeira, pode ser que esteja removendo um pouco de impureza mineral. Agora, com relação à rota parcial, a gente fez a avaliação em cima da densidade de carga, mais uma vez impureza mineral, as perdas visíveis e o consumo de combustível. Então, isso daqui foi um teste que a gente fez, mantendo a velocidade da colheita e variando a velocidade do extrator primário, que é o que vai influenciar a quantidade de impurezas vegetais na carga, né? Então, a gente vê que quanto maior a velocidade do extrator primário, ele cai a densidade de palha, a densidade da carga, né? Não, desculpa, ele aumenta a densidade da carga e cai a porcentagem de impurezas vegetais. Com relação à colheita parcial e impureza mineral, perdas e o consumo de combustível. A gente vê que quanto maior a velocidade do extrator primário, menor é a quantidade de impurezas minerais. Isso a gente conseguiu confirmar na usina, que o que a gente identificou é que 70% das impurezas minerais elas estão concentradas na palha. Então é por isso que quanto menos palha você está levando, melhor é a sua condição de impureza mineral. Com relação às perdas visíveis, aqui a gente foi uma coisa bem impactante. Nas condições de levar mais palha, a gente achou uma média de 2% de perdas visíveis. E quando a gente acelerou esse extrator primário, chegando a valores quase de 5%, aumentando aí 2,5, 2 vezes e meia. Com relação ao consumo de combustível também, então, como a velocidade do extrator foi reduzida, então você diminuiu a necessidade de potência no motor, né? Então ele aumentou aqui até 40% o consumo de combustível. E aí, para finalizando já, só para ter uma ideia da grandeza disso, eu fiz essa pequena simulação aqui usando esses dados teóricos, né? E um pouco dos dados que a gente levantou no campo. Então é uma área de 45 hectares, uma produtividade média de 80, a distância de transporte da cana e da palha de 30, e as perdas visíveis de 2% na parcial e 5% no enfardamento. Então aqui estão as condições, essa linha de cima seria a colheita parcial e aqui a rota do fardo, né? Com relação à colheita, a gente vê, por causa dessa economia aqui, nessa rota, um consumo adicional de 1,4 milhões de litros de diesel para colher toda essa lavoura. Com relação ao transbordo, ele vai piorar, né, com relação a esse, porque você está levando maior quantidade de impureza vegetal, então vai reduzir a densidade de carga. Então, aumentou aqui o consumo de transbordo e transporte. Se você fizer essa conta aqui, ele vai dar um valor aproximado aqui de 1,4 milhões de litros também. Com relação ao recolhimento por fardos, aqui eu simplesmente fiz uma média dos consumos do aleirador, da enfardadora, da carreta e do transporte, para levar mais ou menos a mesma quantidade de palha, teria um consumo adicional aí de 460 mil litros de diesel.
E por último, acho que é a coisa mais impactante, que é as perdas, né? Então, com essa diferença de 3% aqui, nessa rota ele teria uma quantidade de 108 mil toneladas de como adicional. Se for pensar em área, seria, para essa produtividade, seria aí 1.350 hectares a mais nessa condição. Então, finalizando agora, só trazer aqui um resumo de tudo. O pisoteio dos equipamentos de fardo, ele não traduziu em queda da produtividade, mais uma vez, naquelas condições do experimento, embora ela tenha apresentado uma certa tendência. E, se você fizer a operação de forma correta, isso, de fato, não vai trazer nenhum prejuízo. Não houve nenhuma redução desses elementos químicos, cloro, potássio e enxofre, na palha, 15 dias após a colheita. Quase 80% da palha remanescente, ele ficou concentrado aí em 50% da área após o enfardamento. O aumento das impurezas minerais na palha, ela é decorrente principalmente das operações de colheita de cana e do aleiramento. E a colheita parcial, ele favoreceu a redução de perdas visíveis na colheita e de consumo de combustível. Como próximos passos aqui, a gente está, na verdade, nós já estamos fazendo isso, né? Que é colocar todos esses dados que a gente levantou em campo no nosso software para identificar as melhores oportunidades de recolhimento de palha. E antes de finalizar, eu acho que a mensagem que fica aqui com relação ao recolhimento de palha é que, na verdade, você precisa ter uma visão ampla de todo o negócio. Você precisa saber quais são as suas condições agrícolas, industriais e, principalmente, as comerciais para você tomar uma decisão sobre uma das rotas, né? E, por fim, eu gostaria de agradecer aos meus colegas que me ajudaram a montar todo esse trabalho. E, especialmente, também vejo vários rostos conhecidos aqui dos nossos parceiros que possibilitou a gente a fazer todo esse trabalho, que ele é muito difícil, mas, assim, pelo menos para mim, é muito satisfatório, porque a gente precisa ter uma visão de tudo, né? A gente não está focado só. Eu acho que isso é o grande benefício desse projeto Sucre. Muito obrigado.